Paz do Senhor, meus irmãos. Alguém pode pensar, o cara vai pregar e o cara sobe comigo com o violão, né? Que desde quando Deus colocou essa palavra no meu coração, Ele veio junto com uma música. E se eu errar a letra, vocês vão perdoando, porque eu só canto ela há 29 anos. E como eu sou ruim de letra mesmo, então assim, né, eu sempre canto com a minha cola aqui. Mas é uma música que veio acompanhada com a palavra que Deus colocou no meu coração. E eu queria compartilhar não só a música, mas também a palavra já com vocês. Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, para controlar o meu viver, e só assim descanso terei. Vocês conhecem? Paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Senhor, não resisti, enfraqueceu-se o meu ser, eu não vigiei e contra Ti pequei. Senhor, como é ruim não Te sentir, é qual morrer. Senhor, estou sem Ti, preciso de perdão. Cristo Senhor, devolvo a Ti alma, espírito e corpo, para controlar o meu viver, e só assim descanso terei, sim, terei paz, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. Senhor, eu renasci, Me perdoaste, revivi, pra não mais pecar. Senhor, vigiarei. Senhor, eu já venci o mal que havia em mim. Senhor, renasci, sim, renasci pra Ti. Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, e
descanso terei, sim, terei paz, paz em meu viver, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus, e mostrarei aos meus irmãos que és Deus. É tão difícil cantar aqui. Estou uma pilha de nervo, faltou voz, coisa engraçada, né? Mas a mensagem dessa música sempre falou muito ao meu coração. Essa música é de um grande amigo nosso, chamado Enéas Gomes. E falou muito tempo, e esses dias eu costumo dizer que meu Facebook é casa da mãe Joana, né? Porque tem gente lá de tudo quanto é jeito, né? E teve um dia que teve um rapaz do Ceará, que ele me pediu amizade lá, eu olhei, não tinha ninguém que eu conhecia. Aí eu aceitei ele e fui perguntar para ele assim: rapaz, de onde você me conhece? Porque eu não tenho nenhum amigo comum, eu vi que você é de Fortaleza e tal. Aí ele me mandou essa música em áudio e falou assim: eu me converti ouvindo essa música. Então é tão gostoso saber que nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Eu queria ler um texto com vocês, que está em Mateus, capítulo 14, de 28 a 32. É um texto bem conhecido. Eu coloquei um título aqui, Caminhando com Jesus. E a partir do versículo 28 diz assim: respondendo-lhe Pedro, disse: se tu és Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. Versículo 29, ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Pai, esta é a tua palavra, nos colocamos diante de ti nesta noite, Senhor. Usa-nos, Senhor, com a forma que tu queres, Senhor. Fala conosco neste lugar, Senhor. Que teu Espírito tenha liberdade na minha vida, na vida dos meus irmãos nessa noite. Que nada venha ser empecilho, Senhor, para o atuar, para o agir do teu Espírito Santo nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Esse episódio, esse capítulo todo, ele começa a tratar de algumas coisas. E nós tivemos aqui a morte de João Batista, né, no início do capítulo. E quando entregam a cabeça de João Batista, né, para uma mulher que o rei Herodes tinha prometido: me pede o que você quiser, né? Foi falar isso, teve que cumprir a promessa e matou João Batista, cortou a cabeça e entregou para ela a cabeça de João Batista. Depois disso, os discípulos enterraram João Batista e Jesus se retirou, foi para um lugar deserto. Mas como a fama de Jesus era algo muito tremendo naquela época, eles seguiram Jesus e juntou uma grande multidão. E nisso foi que aconteceu a multiplicação dos pães, dos peixes, né? E eles começaram a aclamar Jesus rei. E Jesus não queria nada daquilo, ele não queria reino aqui, né? Ele é o rei dos reis, ele é o senhor dos senhores, então ele não queria nada disso, mas o povo que começou a aclamar, começou a fazer um movimento para eleger o rei. E ele então se retirou dali
e falou para os seus discípulos atravessarem para o outro lado. E os discípulos deixaram um barco para ele e os discípulos foram no outro barco. Só que lá para umas horas da madrugada, lá já tinham andado mais ou menos uns 5 quilômetros, mar adentro, o vento começou a bater de um lado para o outro e o povo começou a ficar meio desesperado a princípio. Alguns deles eram pescadores, então eles sabiam lidar com aquela situação até certo ponto, porque teve um momento que eles entraram em num grande desespero. E naquele lugar escuro, porque já era madrugada, e ventania forte, água entrando para dentro do barco, de repente me aparece alguém andando sobre as águas, irmãos, eu não sei se eu ficaria em cima do barco, acho que eu pulava antes, né? Porque realmente era uma visão muito complicada, né? No meio daquela tempestade toda. E eu imagino que todos os discípulos se encolheram, né? E porque Pedro se pronunciou, eu tenho a visão de que Pedro ficou na frente, né? Todos ficaram por trás de Pedro e Pedro ficou na frente daquela figura que eles estavam achando que era um fantasma. Foi quando Pedro perguntou, né? E Jesus acalmou, sou eu, então se é você mesmo, deixa eu ir, né? Até aí. E o mais impressionante desse texto é que ele faz além dele pedir para ir, ele faz uma exigência. Eu quero ir, mas eu quero ir andando sobre as águas. E eles esperavam o mestre caminhando, eles não esperavam o mestre caminhando sobre o mar. Por quê? Porque eles tinham deixado um barquinho para Jesus. Eles haviam deixado aquele barco lá para Jesus, lá na margem. Estavam na expectativa de ver Jesus chegando no barco. Esperavam que eles o alcançassem, né, que ele os alcançasse dentro dos preceitos, dentro do que era o normal. Jesus estava lá, chegou depois, daqui a pouco ele vai pegar a gente. Mas Jesus veio de uma forma própria de Deus. Ele apareceu do jeito dele. Sempre surpreendendo. Quantos aqui já foram surpreendidos por Deus? Infelizmente, até hoje, tem muita gente formatando o jeito de Jesus agir. Agora ele vai operar assim, vai fazer assim, vai curar desse jeito, vai me dar um emprego assim. E a Bíblia mesmo diz que o coração do homem, ele pode fazer planos, mas a resposta certa vem de Deus. E é aí que Deus sempre nos surpreende. Sempre nos surpreende. Quantos de nós somos surpreendidos por Jesus, porque esperávamos uma coisa e ele agiu de outra forma, de forma diferente? Eu me lembro que a minha tia estava grávida, e naquele tempo, lá em Xerém, né? Até hoje, não sei se evoluiu muita coisa por lá, mas assim, naquele tempo tinha muito essa coisa de parteira, né? E eu acho que eu tinha 1 ano de idade, mais ou menos, quando isso aconteceu, mas me contaram. E a minha tia foi fazer o parto da minha outra tia, da irmã dela. E no meio daquela confusão, a criança nasceu morta. E minha tia, desesperada com aquilo, porque ela era parteira, podiam botar culpa nela, alguma coisa assim, o que aconteceu, porque não tinha exame, não tinha nada disso naquela época, né? E ela saiu desesperada com aquela criança nos braços, dizendo, Senhor, essa menina é tua, o nome dela é Diná. E a menina ressuscitou. Pode glorificar o nome do Senhor, porque essa história é verdadeira. E ela é viva até hoje, a Silene conhece por um tempo aqui em Brasília. Foi ressuscitada por Jesus. Mas aquilo foi um problema para minha tia. Porque ela não podia mais ir em velório. Ela ia em velório, o pessoal ficava assim, olhando para ela. E não vai fazer nada não hoje? Tinha uns mais ousados que ia lá, ô Lúcia, está morta, não quer pôr as mãos aí e tal. E eu me lembro que o pessoal começava a contar isso lá em casa, que a minha tia teve um tempo que parou de ir em velório,
porque o povo queria que ela orasse, né? O que aconteceu? Ela perdeu o poder? Gente, não. Deus aquele dia usou ela para aquilo e nunca mais usou de outra forma. A minha tia era uma mulher de Deus, profetizou sobre a filha, sobre o filho dela: você vai ser pastor. Eu já contei isso aqui. Ela morreu, mas a profecia dela se cumpriu. 8 ou 10 anos depois, esse homem foi ordenado pastor da Assembleia de Deus em São Paulo. Então, assim, Deus não age muitas vezes como nós queremos, irmãos. Essa semana eu estava lendo desculpa. Nunca mais ele ressuscitou ninguém. Essa semana eu estava lendo uma matéria de um desses super pastores, e eles estão querendo ditar regras e jeito de você receber vitória. Eu achei muito interessante, porque tem um pessoal de marketing, né, para cuidar dessas coisas, porque eu nunca vi tanta criatividade, Léo. É muita criatividade. Só crente consegue inventar tanta coisa assim. E ele fazia propaganda de carnê, porque se você fizesse um carnê, Deus ia te dar vitória em 15 dias. E eles vendendo tijolo. Eu não sei se o cara não receber a vitória, o que ele dá vontade de fazer com aquele tijolo, mas ele estava vendendo tijolo. Né? Vendendo uma porta, que você abria a porta quando chegava em casa e as bênçãos se derramavam dentro da sua casa. Então a gente direto dá trombada com pessoas querendo formatar o jeito de Deus agir. E os discípulos estavam daquele jeito, eles estavam esperando Jesus vir num barco, e de repente me aparece um camarada andando sobre as águas. É o jeito que Deus age, irmãos. Ele está pronto a te surpreender assim, ó. Você diz: eu estou perdido, não sei para onde eu vou, e Deus abre a porta. Eu não sei o que eu faço mais. Aí Deus: eu sei, vou fazer. E faz. E faz. O mais engraçado foi ele pedindo 80 mil pessoas para dar 100 reais. São 8 milhões, cara. Porque o dia que você der 100 reais, olha, a sua vida vai mudar. Me dá uma vergonha, irmão, de ser crente. Porque formatando o jeito de Deus agir, escrevendo, engessando Deus. Teve épocas que começaram a formatar o louvor, a gente até fala sobre isso na nossa classe de louvor. Se você não adorasse desse jeito, não prestava. Se você adorasse de outro jeito, também não prestava. Tinha que ser daquele jeito lá. E Deus não funciona assim, gente. Tem 1000 formas para ele agir. Voltando à nossa história, muitas vezes eu já vi pregadores malhando Pedro, né? Porque afundou nas águas. Muitos dizem que ele havia perdido a fé e que naquele momento ele acordou e viu que estava perdido. Eu já penso um pouquinho diferente. Acho que nessa noite eu vou ser o advogado de Pedro e tirar essa impressão que Pedro foi um covarde e incrédulo. Quando lemos o texto acima, notamos que todos os 12 ficaram tomados de um medo e gritavam. Eles ficaram apavorados, imagino que se esconderam, né, atrás de Pedro, como eu disse. E foi o único corajoso que quis falar com aquela figura que todo mundo estava com medo. Esse cara não era medroso. Esse cara não era covarde. E como eu disse, ele quis ir ter com o mestre e fez uma exigência: eu quero ir ter contigo e eu quero andar por sobre as águas. Aqui eu começo dizendo que todos fomos chamados. Quantos aqui têm um chamado de Deus? Todos nós somos chamados. Mas os escolhidos são os que vão além, irmãos, desse chamado. São os que saem da zona de conforto. Davi poderia ter ido ao campo de batalha só para levar comida para os irmãos dele. E viu lá o gigante e tal, não sei o que. Ele disse: rapaz, vou meter nesse negócio não. Vou trazer só um queijinho aqui para esse povo, um pão de queijo aqui. Né, mineira? Vou trazer aqui um pão de queijo para esse povo aqui e vou embora. Essa briga não é minha, não sou nem soldado, não tenho nem estatura para isso.
eu vou largar aqui a comida desses meus irmãos e vou ficar mula. Mas Davi quis além. E ele foi e matou o gigante. Você pode glorificar o nome do Senhor por esse... Ana era estéril. E a Bíblia diz que ela era mais amada do que a outra mulher. E ela tinha de tudo, ela ganhava mais. Ela recebia mais carinho do seu marido, ela tinha mais atenção do seu marido. Mas ela não tinha filhos. Talvez ela pudesse se acomodar com isso, se acostumar com uma vida sem filhos. Talvez é muita coisa que acontece no meio da igreja, das pessoas se acostumarem com sofrimentos, se acostumarem a viver uma vida medíocre. Mas ela quis romper com isso, irmãos. Eu quero dar um filho para o meu marido. E ela começou a orar, a buscar a Deus, e veio Samuel. Como seria a Bíblia hoje se não tivesse Samuel, irmãos? Mas foi fruto de alguém ousado diante de Deus. Foi fruto de alguém que quis atravessar acima, ir além, sair do barco, se romper com os limites humanos. Pedro, o corajoso, poderia ter ficado no barco com os 11. Pedro poderia ter agido como muitos fazem até hoje, só vir aos cultos. Ali, glorificando a Deus, você vem, tem um ar-condicionado, louvor bacana, só o pregador hoje com a minha boca, mas, né, você vai lá, eu já estou acabando, né, porque o bom de você ver um pregador meio ruim é que ele é rápido, aí quando você pensa em reclamar dele, já acabou, né. Mas tu vem aqui, uma vez por semana, quando você, não acabei ainda não, viu, o cara já está indo embora, não quer nem, ô pastor, eu vou melhorar um pouquinho a palavra aqui, não vai embora ainda não. O cara vem o culto uma vez por semana, quando aqueles, né, mais, vem 2 vezes por semana. Mas nosso corajoso Pedro não se conformou, ele queria mais. Se tu és o Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Irmãos, perceba que além de querer ir até Jesus, o corajoso Pedro quis andar por sobre as águas. Eu sei que é difícil abraçar os desafios de Jesus. Amém. Eu sei, irmãos, que é difícil abraçar os desafios de Jesus. Eu sei como é difícil aceitar o chamado de Jesus. Sei o quanto é desconfortável muitas vezes, porque é a vontade dele, não a nossa. A boa e agradável vontade é dele, não a minha, muitas vezes. Depender de milagres, irmãos, é uma coisa que os homens, nós como seres humanos, não somos muito favoráveis a isso. Mas não podemos continuar do jeito que estamos, no conforto. A igreja não pode continuar deixando as coisas acontecerem. A igreja tem que se levantar como uma igreja poderosa do Senhor Jesus, descer do barco e ter com Jesus sobre as águas. A igreja precisa se posicionar, irmãos, diante da sociedade, diante da tua família, diante do reino que está por aí, diante da sociedade, da tua comunidade, do teu prédio. Nós precisamos nos posicionar, porque nós temos um chamado de Deus. E não adianta você ficar escondido no barco. Você precisa sair dele. Os discípulos preferiram a sensação de segurança do barco, porém Pedro conseguiu desprender-se do seu instinto natural de sobrevivência. Pedro teve a percepção espiritual de que era muito mais seguro confiar na palavra de Jesus. Pedro pôde experimentar o grande poder de Jesus e caminhou sobre as águas, irmãos. Jesus mostrou que com barco ou sem barco, Ele é Senhor de tudo e pode fazer andar sobre as águas e fazer qualquer coisa acontecer na tua vida.
mas nós temos que descer do barco. Você precisa sair de onde você está. Pastor, está tão bom aqui que o diabo nem se incomoda comigo. Irmão, se você está nesse estágio, está ruim o negócio. Se o diabo não está se incomodando com você, se você não está incomodando o diabo, você tem uma coisa errada com você. O barco mesmo quase afundando ainda era uma zona de conforto para os 11 que ficaram lá. Eles tinham o chamado, eram salvos, mas estavam como muitos hoje. Se conformaram. Muitos vivem uma vida medíocre ou até de dificuldade, irmãos, material, espiritual, mas preferem se acomodar nisso do que dar um passo de fé, do que sair do comodismo, sair do barco, enfrentar os desafios que a vida coloca diante da gente, gigantes que aparecem diante da gente, leões famintos que muitas vezes nos aparecem. Mas nós somos crentes. Nós pregamos a palavra de Deus, nós ouvimos, cremos na palavra de Deus. Quantos acreditam na palavra de Jesus? Mas parece que a hora que o leão dá aquele barulhão, ruge, a nossa fé dá uma reduzida, né? E a fé não é mais aquela tão grande fé. Irmão, nós precisamos assumir que Jesus falou conosco: eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. E vou fazer isso. Você precisa sair do barco, precisamos confiar na palavra de Jesus, do vem de Jesus. Venha. Pedro desceu, mas os 11 continuaram a bordo. A maioria não quis ir. Todos queremos Jesus, mas a maioria de nós não está disposto a correr grandes riscos. Está aí o campo missionário. Tanto que depende de missão, de um missionário. Não precisa ir longe, está aqui a nossa quadra. Quantas pessoas estão aqui precisando ouvir a palavra de Deus? E nós estamos regozijando do ar-condicionado, tranquilo, vem no culto, volta para casa, tem sua família, tem seu lar. Nós precisamos mexer, irmãos. A palavra que o Espírito Santo traz nessa noite, que nós precisamos sair do barco como igreja. Precisamos sair do nosso conforto, precisamos perturbar o diabo, tirar a paz dele, se é que ele tem paz. Lá vem o Renato acabar com o meu reino aqui, né? Lá vem o Léo mexer comigo, lá vem o Igor para acabar com o que eu estava fazendo aqui. Lá vem o Dudu destruir a obra que eu estava querendo fazer aqui. Irmão, nós precisamos mexer com isso. E acordar que existe um mundo espiritual que luta tremendamente. E tem levado muita gente para o inferno enquanto nós dormimos, irmãos. Enquanto nós estamos no barco. Enquanto nós estamos em segurança, na nossa aparente segurança. As maiores experiências com Deus estão reservadas para aqueles que são mais ousados. As maiores experiências com Deus estão reservadas para aqueles que se arriscam e saem do barco. A voz do Espírito Santo hoje é para sairmos da nossa zona de conforto e irmos além dos limites humanos. Sobre a palavra de Jesus, Pedro depositou sua fé, além de crer, ele também agiu. Porque também, irmãos, não adianta você ficar crendo. Porque a Bíblia diz que o diabo crê até estremece. Nós precisamos de atitudes. Você vê a igreja, eu creio em Jesus, eu creio, mas é atitude. Onde nós ficamos com atitude? Bate o medo de mexer com isso. Palavra, fé e ação. O resultado, irmãos, é milagre. Aos olhos humanos, a ação de Pedro era um suicídio. Contudo, aquele ato de fé era o início de uma jornada extraordinária na vida de Pedro. Abraão poderia ter ficado na casa do seu pai.
Aquele negócio de Abraão, sai da tua casa, deixa a tua parentela. Não, eu acho que isso aí foi um pesadelo que eu tive, deixa eu ficar quieto aqui. Quanta coisa, irmãos, quanta experiência Abraão teve com Deus. Quanta coisa Abraão fez. Palavra de Deus, fé e ação. Uma outra coisa, Jesus não arrancou Pedro do barco. Pedro saiu. Tem muito crente, irmãos, que quer que Deus arranque você do teu lugar. Joga uma bomba no banco. Você sair voando de lá e cair lá no meio da água. Deus não faz isso, irmãos. A palavra de Deus diz que Ele está à porta aí. Se você abrir, Deus é um Deus educado. Por isso Ele está falando conosco que nós precisamos agir. Temos fé, temos. Cremos na palavra de Deus, cremos. Mas nós precisamos de ação. Precisamos agir na nossa casa. Não aceitar as coisas que muitas vezes são colocadas sobre nossa casa, sobre o nosso prédio, sobre a nossa família. Rejeitar isso, lutar, botar seu joelho no chão, fazer culto doméstico, fazer jejum, faz alguma coisa, se mexa. Mas nós precisamos romper com isso. Porque é muito bom, irmãos, ficar parado, confortável, tranquilo. Mas esse não foi por isso que Deus me chamou, irmãos. Não foi para isso que Deus chamou você. Ficar sentado reclamando da vida, do que fizeram com você, do que você passou, do que você sofreu. Está na hora de você levantar sua cabeça e saber aquilo que Deus tem contigo. Saber que a responsabilidade que Deus confiou a mim é grande. Neemias disse, o mais importante é o que eu tenho que fazer aqui, o resto é resto. Porque quando nós aceitamos o desafio de Jesus, irmãos, não é todo mundo que te ajuda, não. Às vezes você é atacado por trás, às vezes você é traído, você é machucado. Mas eu tenho um chamado de Deus, e eu vou ter que dar conta daquilo que Deus colocou sobre os meus ombros para fazer. E as primeiras ovelhas que Deus confiou a mim, é a minha esposa, os meus 2 filhos. E nós precisamos, irmãos, acordar para isso. Precisamos pedir a Deus que Deus nos remexa, que Deus mexa com o nosso coração, com a nossa vida. Tirando um pouco o Pedro desse foco na nossa palavra, a princípio, essa não seria a situação complicada para aqueles 12, porque alguns deles tinham experiência. O início da viagem parecia ter sido tranquila, contudo o tempo passou, a tempestade chegou, né? E viram-se então em perigo, prestes a morrer. E aparece o homem andando sobre o mar, e já estavam com medo, como eu disse, daquele fantasma que apareceu no meio do nada. Naquela agitação toda, Jesus logo fala com eles, e disse, olha, não se apavorem, sou eu. A nossa vida, às vezes, irmãos, é assim. Temos tantos alvos, propósitos, objetivos. No primeiro momento, pensamos que conseguimos e vamos conseguir sozinhos, porque somos inteligentes, somos capazes. Eu estudei para isso. Eu tenho força, eu tenho poder, eu tenho saúde. E eu vou conseguir fazer isso. Mas a hora que os impedimentos começam, a maré começa a ficar mais brava e o vento começa a soprar, a nossa capacidade vai começando a ser minada, e é a hora que o poder de Deus você precisa olhar para Jesus e saber que o poder de Deus vai te levantar. O Mestre nunca abandona a gente, irmãos, nunca. Jesus nunca nos abandona. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, o socorro bem presente. Lá na hora da tribulação, na hora que tudo está dando errado, você não está abandonado, não. Jesus está lá. Talvez seja a hora que mais você enxergue Jesus.
porque você já tentou de tudo. E aí só abre uma porta e Jesus está lá esperando você, porque você demorou tanto em procurar. Porque você demorou tanto, deu tanta volta para me procurar. Porque você foi tão longe, atrás de uma solução, se eu estava aqui com a mão estendida para você. Mas eles poderiam ter questionado, como geralmente nós fazemos, né? Por que Jesus demorou tanto? Eu não vou perguntar aqui quantos já se queixaram disso, né? Jesus podia ter vindo antes. Jesus podia ter aparecido antes. Deus vive na eternidade. Você já ouviu essa frase, né? Deus vive na eternidade, nós vivemos na ansiedade. Ele quer nos ensinar algo, irmãos. Eu não sei por onde você está, o que você está passando, mas Deus está querendo te ensinar algo. Quando acaba nossos recursos, a autoconfiança, somos desafiados a crer somente nele, totalmente nele. Voltando ao nosso personagem Pedro, Pedro aceita o convite. Pedro corajoso, o cara de fé, de atitude, ousado. Mas Pedro, quando viu o que significava tudo aquilo que ele estava vivendo, andando sobre as águas, bateu medo. Irmão, muitas vezes, muitas vezes, aí um que já está apressado. Muitas vezes o chamado de Deus é uma loucura. Quando você vê os testemunhos desses missionários aqui, gente, é muito louco. Esse cara não bate bem na cabeça, não. O cara largar a família dele, ir lá para o meio da África, lá para o meio de gente que não te conhece, que não sente nada por você. Você vai lá, muitas vezes você é rejeitado lá, muitas vezes te apedrejam lá, te maltratam lá, e você está lá, e aquele cara está lá dando a vida dele, Isso, irmãos, isso é irracional demais. Mas, irmãos, isso é o chamado de Deus para você. Esse é o chamado de Deus para nós, irmãos. Isso é chamado de loucos mesmo, porque muitas vezes nós fazemos loucuras em nome de Deus. Você imagina minha tia saindo com o corpinho da minha prima, morta nos braços, gritando na rua: Senhor, ressuscita essa criança. Mas isso é loucura. Mas Deus ama esses loucos, irmãos. Deus ama esses loucos, porque Jesus foi lá e ressuscitou a minha prima. Quantos aqui já receberam milagres de Deus e você acha que é impossível isso acontecer? Você pode glorificar o nome do Senhor, porque você é louco também. Quando nós falamos de fé, fé é o quê? Essa é certeza de coisas que você não vê, certeza das coisas que você não espera. Isso é loucura, irmãos. É você querer fazer sinal para o ônibus e não tem ônibus. É você soltar a pipa e não tem linha. Mas Jesus, irmãos, Ele ama esse bando de louco, que não é corintiano, mas é crente. Ele ama esse bando de louco que faz loucuras em nome dele, que desce num mar, que desce do barco, num mar que era impossível alguém se manter até vivo sabendo nadar, e o cara desce e anda sobre as águas. Ele não resistiu, irmãos, e começou a afundar. É impressionante como a Bíblia deixou registrado esses momentos de fragilidade de grandes homens na Bíblia. Abraão, quantas vezes Abraão, com toda aquela fé dele, mentiu, com medo de ser morto, e mentiu dizendo que a mulher dele era irmã. Fraqueza, medo.
Davi com Betseba. Que coisa terrível aquilo, mas era um homem de Deus, um homem segundo o coração de Deus. Elias pedindo a morte, Elias estava deprimido, frustrado, cansado. Nessa noite eu estou aqui, irmãos, te encorajando sim, a aceitar o desafio do chamado de Deus. Mas eu não posso mentir para você, é difícil. É muito difícil. Como eu disse, você vai ser criticado, vão duvidar do seu chamado. O meu amigo Nilcinho, que foi para Portugal, quando ele largou o Banco do Brasil, ele começou lá como office boy, ele chegou a ser chefe dentro do Banco do Brasil lá, não me lembro de quê. E esse homem largou tudo e foi embora. E largou e foi ser missionário em Portugal sem sustento nenhum. Isso é loucura, irmãos. A família dele disse assim: você é um suicida. Você não tem chamado nenhum. Vão duvidar do teu chamado, irmãos. Vão achar você louco. Conheço muitas pessoas que os problemas começaram a falar mais alto. Porque não é porque você tem um chamado, que você usou sua fé, que tudo vai correr bem para você, irmãos. O sol nasce para o injusto e para o justo. Você vai ficar doente, vai passar por problemas, vai passar por dificuldade, mas Jesus está conosco. Ele está perto de você. Mesmo você começando a afundar, Ele está lá com a mão estendida, pronto para te resgatar e botar de volta em cima. Mas nós precisamos sair do barco, irmãos. É o que eu disse, não adianta nós colocarmos as desculpas na nossa frente com as nossas decepções e frustrações. Eu não quero mais saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de nada que venha falar de evangélico. E o ministério que Deus colocou para você fazer. E a obra que Deus confiou nos seus ombros. E as pessoas que vão depender que você estivesse falando de Jesus para elas. E você com essa revolta toda, com toda a sua razão. E aí? Quando Jesus voltar, você vai chegar para ele e demonstrar para ele: ó, Jesus, não fiz porque o pastor tal me enganou. Eu não fiz porque os irmãos me traíram. Eu não fiz porque falaram mal de mim. Eu não fiz isso. E daí, meu filho? Eu quero saber o que eu mandei você fazer. Você fez? Irmãos, eu estou começando a achar, Deus começou a tratar isso no meu coração. Muitas vezes eu começava a afundar nesse mar. Porque eu começava a sentir tristeza de ver algumas coisas. Porque, irmãos, homem é homem. Você vai encontrar defeito em tudo quanto é lugar. Se você reunir várias vezes o pessoal lá do teu condomínio, você vai ter fofoca lá, vai ter coisa ruim, vai ter nego cobiçando coisas suas, vai ter nego falando mal de você. Mas aqui, irmãos, nós estamos falando de reino. Nós estamos falando de obra de Deus. Que não tem nada, irmãos, que a gente faça aqui que não seja com sacrifício. Davi diz: ó, se isso não me custar nada, eu não vou apresentar o Senhor. Se o que você está fazendo não te custa nada, irmãos, você não chegou no teu alvo. Sabe aquela hora que você faz, que você está indo contra tudo e contra todos, contra todas as marés, contra todas as palavras, contra a sua família muitas vezes. Você pensa: eu estou sozinho nessa. Você começa a afundar. Aí você olha para Jesus: Jesus, você me chamou. Jesus, eu chamei você. Venha para cá para o barco de novo. O que o Espírito Santo fala no meu coração nessa noite, irmãos, que existe ministério aqui que Deus vai levantar novamente. O que o Espírito Santo fala no meu coração é que nessa noite Ele vai restaurar a tua vida. Tirar essa tristeza, mágoa, decepção e colocar a presença dEle, a presença do Espírito Santo. Chega, irmão, de reclamação. Chega de botar desculpa para fazer a obra de Deus. Nós precisamos encarar isso de outro jeito, irmãos. Temos que deixar isso para trás. Joga isso para lá.
Como Hebreus diz 12:2, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus, olhando para Ele. Tem uma teoria, que todos que somos chamados, a gente passa por esse momento de medo. Sabe por quê? Para a gente se lembrar que somos falhos. Para a gente se lembrar que tudo que somos e que fazemos é pela misericórdia dEle. Como diz o Salmo 136, que existem várias frases parecidas, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. São 26 versículos falando que o final é o mesmo, a sua misericórdia dura para sempre. Irmãos, nós não merecemos nada, mas a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aleluia. Também para que a gente se lembre que dependemos sempre dEle para permanecermos de pé, irmãos. Nunca menospreze esse momento. Não despreze o sofrimento dos outros. A Bíblia diz que quem está em pé, se cuide. Às vezes nós apoiamos em um poder que não é nosso. E criamos a nossa fé, muitas vezes, em cima de nós mesmos, porque nós achamos que nós somos alguém. Aí, de repente, aparece a dificuldade, abre um buraco nos seus pés, você começa a afundar e você descobre que você não é nada disso, você não é nada. Jesus é tudo na tua vida. Sem Ele, nada, você não é nada. Nós não somos absolutamente nada. O Salmo 121, eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, a tua entrada, a tua saída. Nós dependemos de Deus, irmãos. Terminando essa história, Pedrão sabia onde estava o seu socorro. Sabia quem poderia salvá-lo. Irmãos, todos nós sabemos que a resposta certa vem de Deus. O difícil é a gente buscar. Você vai na Crefisa, você vai no Banco do Brasil, você vai na Caixa Econômica, você vai nas Casas Bahia, na Casa Bahia a gente vai arrumar dívida, né? Você procura solucionar o seu problema em todos os lugares, mas você diz, mas você não sabe que a nossa resposta está em Deus. Eu sei, mas deixa eu ir lá pegar uma grana emprestada, deixa eu jogar aqui na Mega Sena. Irmãos, todos nós sabemos, mas poucos de nós buscam primeiro Deus. Nós saímos caçando alternativas. Podemos falar o que quisermos, irmãos, sobre Pedro, mas o único discípulo que andou sobre as águas foi ele. Quer ser reconhecido diante de Deus como corajoso? Quer ser reconhecido por Deus que você é valoroso? Quer ser chamado por Deus varão valoroso? Saia do barco. Saia do barco. Viver pela fé, irmãos. A minha psicóloga outro dia estava contando para mim que ela tinha... Sabe aqueles pedidos que você tem, desejo que você tem? Que você nem ora alto, porque para ninguém do teu lado ouvir assim, ô cara ridículo, que oração mais besta, né? Está vendo que nunca tu vai conseguir isso, né? E ela tinha um sonho de conhecer Paris. Mas ela é uma pessoa pobre. E ela orou isso lá na casa dela, sozinha. Aí um dia ela chegou na igreja, o irmão chegou para assim, ô irmã, Larissa, eu quero te dar um presente.
Eu falei, o que é? Aí deu um envelope para ela. Era uma passagem de ida e volta para Paris. Aí ela ficou olhando para aquilo assim, mas Jesus, não é que o senhor entendeu esse negócio? Não é que funciona essa coisa? Aí ela foi um dia trabalhar, chegou lá assim, não, tá bom, eu ganhei as passagens, mas eu não tenho dinheiro para ir para lá, o que adiantou, né? Eu estou aqui, Senhor, se tu deu a passagem, tem que dar o dinheiro. Aí no dia seguinte veio uma paciente dela, senhora Larissa, eu vim aqui hoje, não foi para tratar com você não, para fazer terapia com você não, eu vim aqui hoje porque Deus me mandou te trazer um presente. Eu falei, amém, mas qual o presente? Aí deu, não sei se foi quase 5 mil reais na mão dela, para ela comprar euro. E foi, voltou esses dias aí, passou 15 dias lá em Paris, estava lá toda boa, postando no Facebook lá, a Torre Eiffel. Pedro aprendeu a confiar em Jesus, se tornou um grande apóstolo, irmãos. Em Atos 2,41, então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Foi esse Pedro. No capítulo 5, versículo 14 e 16, acrescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres agregados ao Senhor. Irmãos, e era tanta gente que fluía também para muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes, e eles botavam no caminho para que a sombra de Pedro passasse pelo menos ali. Era esse Pedro, irmãos. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma. E Pedro escreve, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Palavras de um homem que saiu do barco e aceitou o desafio de Jesus. Vamos ficar de pé nessa noite. Será que teremos corajosos nessa noite aqui que querem sair do barco? Se você quer sair do barco, irmãos, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Se você quer sair do barco, vem aqui que nós vamos orar por você. E Deus vai começar a fazer milagre na tua vida, dia a dia. Tem que ser corajoso, irmãos. Eu quero ir ter contigo, mas eu quero andar por sobre as águas. Sabe o que significa andar sobre as águas, irmãos? É andar sobre as nossas dificuldades. É andar sobre nossas fraquezas. É andar sobre os nossos problemas. É dizer que tudo isso não significa nada diante do chamado de Deus. Porque eu estou com Jesus, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, olha, vou temer coisa nenhuma, porque tu estás comigo. Andar por sobre as águas, irmão, significa isso. É o vento batendo forte, é a onda vindo alta, e você marchando, dizendo, eu sou mais que vencedor. Eu estou fazendo a obra de Deus, estou trabalhando no reino de Deus. Não importa o que digam, não importa o que falem, eu sou louco mesmo, mas louco por Jesus. Igreja, estenda a mão por essas pessoas aqui. Tem ministério sendo levantado aqui nesta noite. Talvez você não teve coragem de vir aqui, mas Deus vai levantar a tua vida. Deus vai erguer a tua vida. Você vai voltar a falar o que você falava. Você vai voltar a crer no que você cria. Você vai voltar a pregar o que você pregava. Palavra profética de Deus para você, igreja. Palavra profética para você, Toninho. Palavra profética de Deus para nós nessa noite. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti nesta noite.
para dizer, Senhor, que somos sim fracos, que somos sim, Senhor, dependentes da Tua graça, que somos sim dependentes da Tua misericórdia, que somos imperfeitos sim, mas Senhor, nós aceitamos o desafio de sair do barco, de sair da nossa zona de conforto, para realizar aquilo que Tu tem para realizar na minha vida, Senhor, e na vida desses meus irmãos que estão aqui na frente, que saíram do seu lugar, simbolizando que eles saíram do barco. Eu, em nome de Jesus, eu ministro sobre a vida de cada um, que a fé seja acrescentada, que o mover de Deus seja presente na vida de cada uma dessas pessoas, que a Tua voz, Senhor, seja tremenda ao coração deles, Senhor, que seja tão alta, Senhor, que eles não vão ouvir voz maligna nenhuma, Senhor, porque o Teu nome vai ser glorificado na vida deles. Senhor, eu exalto o Teu nome para a vida de cada um que saiu do seu lugar. Eu exalto o Teu nome nesta noite, Senhor, sabendo que o Teu Espírito Santo tem falado nesta igreja, Senhor, sabendo que o Teu Espírito está presente nesta igreja, sabendo que Tu és presente aqui, e Tu tens feito a Tua vontade neste lugar, Senhor. Quem está sentindo a presença de Deus, glorifique o nome do Senhor nesta noite. Aleluia, você pode aplaudir o Senhor nesta noite. Aleluia, aleluia, aleluia. Pode voltar para o seu lugar. Deus abençoe sua vida. Aleluia. Comece a contar aqui os milagres de Deus na sua vida. Aleluia. Você pode sentar. Amém. Vou pedir para tirar esse púlpito aqui da frente, por favor. Eu vou pedir o seguinte, que todo mundo se mantenha sentado, senão o pessoal lá de trás não consegue ver, né? Cuidado aí, cuidado vocês aí. A criançada para baixo, toda para baixo aqui, não, ninguém aqui em cima. Nós vamos começar o batismo dessa noite, e a primeira pessoa é uma pessoa muito especial. Vou pedir que tragam o Gabriel aqui para nós batizarmos. Ajuda ele na descida aqui. Amém. Amém. Segura aqui para mim. Amém. Esse é o Gabriel, bênção de Deus, adorador, um garoto cheio da presença do Senhor, cheio do Espírito Santo. Uma alegria muito grande tê-lo aqui nos braços e batizá-lo nessa noite. Gabriel, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. Sim. Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? Sim. É de sua livre e espontânea vontade estar aqui? Sim. Conforme a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Agora vem. Vem, Miguel. Miguel é irmão do Gabriel.
Irmão gêmeo. Tá gelado aí? Mais ou menos. Gente, senta aí, senão o pessoal de trás não vê. Tem que sentar aí. Miguel, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? Sim. A Gabriela te obrigou a entrar nesse tanque aqui? Não. Não? Você veio porque quis? Sim. Decisão sua? Sim. Ah, bom. Conforme a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior verá. Agora é a vez do Theo, né? Amém. Glória a Deus. Caiu um negócio ali no fundo. O que é aquilo lá? Tem um negócio brilhando ali. Acho que caiu alguma coisa aí. Ah, é? Esse é o Theo. Cadê a família do Theo? Tá aí? Liloca, Fabiana, a turma toda ali. Bênção de Deus. Theo, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? Sim. A Liloca ou Fabiano te obrigou a vir aqui? Não. Sua livre e espontânea vontade? Eu quis. Isso. Então tá bom. Tá bom. Decidiu, tá decidido, né? Amém. Conforme a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais um Gabriel, vem pra cá, Gabriel. Cantinho aqui. E aí, cara? Chegou o dia, hein? Amém. Cadê a família Gabriel? Tá aí? Tá ali? Gabriel é uma bênção. Gabriel sempre conversa comigo aqui. E aí, pastor, tudo bem e tal? Cara, ele tem um Deus no coração. Essa turminha, gente, é o pessoal que participa da nossa escola bíblica dominical desde cedo. E agora eles estão chegando aos 12 anos. E a idade mínima que nós batizamos aqui na igreja é com 12 anos. Né? Então, eles estão tomando essa decisão aí. Gabriel, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? Sim. É de sua livre e espontânea vontade estar nesse tanque? Sim. Conforme a sua declaração, Gabriel, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendirei e exaltarei o seu nome, Senhor, me alegrarei para sempre. Bendirei e exaltarei o seu nome, Senhor, me alegrarei para sempre. Amém. Bendirei e exaltarei o seu nome, Senhor, me alegrarei para sempre. Pode vir, pode vir. Bendirei e exaltarei o seu nome. Esse é o Lucas. Lucas, chega bem para frente aqui. Gente, vamos sentar aí, senão o pessoal não vê lá atrás, hein? Lucas, cadê a tua família? Tá aí? Cadê a turma? Tá aí? Olha a mãe do Lucas. Amém. Lucas, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Aceito, Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? prometo, É de sua livre e espontânea vontade estar nesse tanque de batismo? sim. Conforme a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebramos com louvores, com alegria, a vitória do Senhor. Aplaudimos, festejamos com Amém. louvores, com alegria, a vitória do Senhor. Tá gelado aí, Cristiano? Só um pouquinho, né? Glória a Deus. Cadê o Maico? Cadê a turma do Cristiano aí? Bênção do Senhor. Querido, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? sim,
É de sua livre e espontânea vontade estar aqui? Sim. Conforme a sua declaração, Cristiano, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Celebramos com louvores, com alegria, a vitória do Senhor. Aplaudimos, festejamos com louvores, com alegria, a vitória do Senhor. Amém. Joyce, como é que tá, querida? Tudo bom? Cadê a família da Joyce? Está aí? Tá ali, ó. Bênção de Deus. Joyce, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? Sim. É de sua livre e espontânea vontade estar nesse tanque de batismo? Sim. Conforme a sua declaração, Joyce, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. Aleluia. Alguém tirou um tom errado aí, né? Tem alguma coisa que eu não estava... Fernanda Nepomuceno. Eita ferro. Isso é milagre demais. Gente, Fernanda se decidiu batizar algum tempo atrás, mas teve que voltar a Belo Horizonte, agora está de volta em Brasília. E essa semana, rapaz, o inferno se levantou para que ela não entrasse aqui. Você é muito querida, muito preciosa, né? E Deus vai fazer muita coisa através da sua vida. Por isso que o inimigo não está satisfeito, mas ela está aqui, ela está aqui. Fernanda, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? prometo. É de sua livre e espontânea vontade estar aqui? Sim. Isso, cadê as tias? Você disse que vinham as tias aí, lá no cantinho. E o Caio está ali, isso. Coloca a sua mão, vamos te batizar. Você quer tampar o nariz? Você falou que queria tampar o nariz? E prender o cabelo? Quer fazer a maquiagem também, retocar? Na volta, na volta. Conforme a sua declaração, Fernanda, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Salvo pela graça, mediante a fé em Cristo, eu sou salvo, não vem de mim. É dom de Deus. Muda a música, que não está dando certo essa aí não. Sara Araújo. Amém. Linda demais. Cadê a mamãe? Tá aí? Tá ali? Amém. Rivânia, turma toda ali. Sara vai batizar junto com o irmão e o pai, né? Sara, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim. Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? Sim. Foi de livre e espontânea vontade, está aqui nesse tanque? Sim. Conforme a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior será. Grande Caleb. Mudou o penteado para batizar, né? Caleb é figurinha aqui da igreja carimbada há muitos anos, também filho da Rivânia ali. Bênção de Deus. Caleb, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? sim, Foi de livre e espontânea vontade você estar nesse tanque? sim. Caleb, conforme a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todo joelho se dobrará, Amém. mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Cadê o Eurico? Confessará o Senhor.
Você demorou a entrar ali, achei que você tinha fugido, cara. Eurípides é a bênção, cara. Eurípides, nós conversamos lá na Amazônia, né? Botaram você num barco comigo. Eu vou confessar um pecado. Alguém me disse que você não era batizado. Já sabe quem foi? Agradecer. Aí botaram no barco e falaram, pastor, conversa com ele lá e tal, né? Aí nós ficamos uma semana pescando de 7 horas da manhã às 7 da noite, nós dois, e eu só no ouvido dele, ó. E hoje ele está aqui. Bênção de Deus, bênção de Deus, bênção de Deus. E eu orando, Senhor, manda peixe para esse homem, para ele ficar alegre, para ele ficar feliz. Bênção de Deus. Só que ele tinha um detalhe, ele pegava um peixe de 2 quilos e dizia que tinha 15. O pessoal já estava desconfiado, né? Pescador é assim mesmo. Amém. Eurípides, você aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? sim. É de sua livre e espontânea vontade estar aqui ou foi a Rivânia que mandou? Não, livre e espontânea vontade mesmo. Conforme a sua declaração, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Chega bem para frente aqui. Aleluia. Mestre Francisco Honorato, isso é milagre, ó. Bênção de Deus. Chega para cá, meu querido. O Francisco é pai da Auricélia, da Ana, do Henrique, daquela turma abençoada ali, avô da Nanda. Ontem ele chegou aqui e disse para mim, pastor, eu vou batizar, mas minha família não sabe não, vai ser surpresa. Né? Mas hoje ele teve que contar, né? Teve que contar. Seu Francisco, aceita o Senhor Jesus como seu Salvador? Sim, Promete amá-lo, servi-lo enquanto viver? sim, É de sua livre e espontânea vontade estar nesse tanque? sim. Conforme a sua declaração, Senhor Francisco, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mestre Gustavo, como é que você está, meu irmão? Firme e forte? Cadê a família do Gustavo? Está aí? Bênção de Deus. Gustavo é genro do pastor Leonardo. E você está pensando que eu que vou te batizar? Não, é teu sogro que vai te batizar. Cadê ele? Olha lá. Olha lá. Tá tudo bem. Não vai me afogar não, hein? Não vou afogar você, não. Gustavo queria que eu estivesse aqui batizando ele. E eu falei, olha, isso é o Newton, a gente tem uma escala e a gente não vai poder quebrar isso. E também não tem tanta importância, o Newton batizando eu. Né? O importante é estar aqui, né? Aí eu senti que ele ficou meio assim, porque eu batizei a minha nora também, a Carol. Aí pintou uma inveja, sabe? Mas aí eu falei com o Newton, você libera ele, cara, deixa ele por último, você vai lá e faça as honras. E para mim é uma honra mesmo porque esse cara aqui é legal. Já está uns 2 anos andando com a gente, e nesses 2 anos ele se mostrou um cara respeitador, trabalhador, sincero, humilde, muito retrato do que a família dele ensinou. Então assim, já viajamos pelo menos umas 3 vezes juntos e
eu fui descobrindo aos poucos que ele é um cara muito legal. Ficaria muito feliz se Deus permitisse que ele continuasse na família. Mas ele ainda precisa passar no concurso do tribunal, ele ainda precisa... Brincadeira. Deus tem mais para ele. O importante é que ele esteja perto. E o pai dele que está ali, a primeira vez que eu conheci o pai dele chegou e falou assim para mim: Pastor Léo, eu estou recebendo a Letícia como uma filha. E eu queria que você, da mesma forma, recebesse o Gustavo como um filho na sua casa. E eu quero dizer diante de Deus que isso aqui é um filhão para mim também. Até o dia que pisar na bola. Espero que... Brincadeira, a gente brinca assim direto, dá risada. Mas o importante é o fato de estar aqui. Eu quero te perguntar se você está chorando. Eu te forcei a barra para você estar aqui? Não, né? Porque estava rolando um negócio, você fica pressionando. Eu pressionei? Foi de coração? Amém. Ficou claro isso, né? Você nessa noite recebe Jesus como seu Senhor e Salvador? Recebo. Promete amá-lo e segui-lo enquanto viver? Prometo. Então, conforme a sua declaração, mais para frente que ele é grande. Gustavo Queiroz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.